O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria del Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 3 do podcast da Calciopédia. Uma semana animada, nem tanto no futebol italiano, mas pré-carnaval tem que ser animado, né? Se não pelo futebol, se não pelo campeonato italiano, que inclusive não está muito emocionante não, hein? O Napoli está acabando com esta edição do campeonato italiano. Fica aqui o meu protesto, sou contra esse time do Napoli atropelando todo mundo e sou contra também os outros times, né, que não estão sendo adversários à altura do nosso querido Napoli, que já é o campeão da Série A, na verdade seja dita. Já aproveitando esse clima animado de carnaval, já posso começar a falar baboseiras aqui, já posso cravar que o Napoli é campeão. Tenho certeza que alguns dos meus amigos discordarão dessa afirmação, mas a edição de número 3 do episódio da Calciopédia, a gente vem falando muito sobre eventos culturais, né? Já que o carnaval tá aí batendo a porta, a gente vai falar também sobre eventos culturais e musicais, digamos assim, da Itália, a relação do futebol italiano com esses eventos. Vamos tentar trazer um pouco do carnaval também para dentro desse cenário do futebol italiano, algumas histórias aí, algumas fantasias, alguns contos que a gente vai trazer, que a gente vai relembrar, ligando o carnaval brasileiro ao futebol italiano. Tem gente aí que acha que a Fiorentina poderia ter sido campeã não fosse o carnaval carioca, mas a gente vai falar sobre isso e muito mais. Mas antes a gente tem que fazer aqui um gancho, né? É nossa obrigação, inclusive, hoje, porque já que eu tô falando tanto do carnaval, a gente tem que ajudar nossos irmãos aqui da Central 3, fazendo aqui o jabá de que o podcast Carnavalize, né, aqui da Central 3, já vem trazendo muito conteúdo aí. Você que gosta muito de um carnaval, o Carnavalize aqui da Central 3, as últimas edições gravadas falando sobre os enredos, né, para você ficar por dentro dos enredos, a edição de número 29 do Carnavalize e a edição de número 30 do Carnavalize, falando sobre os sambas do grupo especial do Carnaval Carioca. Então, não perca tempo. Depois que acabar de escutar a gente, lógico, né? Não sai agora não. Depois que acabar a Calciopédia de número 3, você vai lá curtir também o podcast do Carnavalize. Eu ouvi o 29, mas confesso que não ouvi o número 30. Então depois que acabar aqui também a nossa gravação, eu vou lá para ficar por dentro dos sambas do grupo especial do Carnaval Carioca. Além disso, a gente vai falar sobre o Festival de Sanremo e a ligação que esse festival tem com o futebol italiano. Vamos falar um pouco de futebol também, falar sobre o Monza, falar sobre o Milan na Champions League, largou na frente. Então a gente já começa aí a edição de número 3. Eu vou trazer sempre quem vem comigo, né? Sempre quem tá junto comigo nessa. Eu sempre começo pelo Caio, mas hoje eu vou começar pelo Nelson Oliveira pelo seguinte: se o programa é de carnaval, eu vou dar prioridade pro meu amigo soteropolitano, né? Porque aí estamos falando de uma entidade do carnaval, estamos falando aí de quem tem propriedade. Nelson, eu queria perguntar, você que vai curtir o carnaval aí em Salvador, se você já está com a coreografia de Zona de Perigo de Léo Santana ensaiada e afiada, se você já está pronto para colocar em prática essa grande coreografia desta grande canção, Nelson Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, colegas de bancada, pessoal que está ouvindo. Vou te fazer uma pergunta, Anderson. Você deixaria eu botar meu boneco? Lá ele, né? Não vou não. Obrigado. Só se for ele. Acho que essa coreografia eu tô mais por dentro do que a de Zona de Perigo, confesso.
sou mais do pagodão, mais truzeira. Tava no Baiana System, carnaval aqui já começou, né? Na verdade é pré-carnaval, mas já tem um monte de coisas aí rolando. Teve um Baiana System aí, pra quem gosta aí também de curtir carnaval, sabe como é que é a pipoca do Baiana System. E Relatos de que o show deles no Festival de Salvador foi um negócio de maluco, né? no Festival de Verão com o Olodum. Foi doidão. Foi bem intenso. Foi, assim, uma intensidade que eu diria, já que a gente tá falando tanto do Napoli aí, que tá bem disparado aí na frente, foi a intensidade aí napolitana. Bom. Então aí o nosso carnaval Carasquelia, né? Nosso carnaval na intensidade Carasquelia. E, já que estamos falando de Napoli e de Carasquelia, Caio Bittencourt, eu vou fazer uma pergunta aqui. Já gostaria de dizer que você está correndo o risco de sofrer uma exclusão já no começo do programa, caso você venha com a resposta errada, né? Eu queria saber se você chama de bloco de carnaval ou de bloquinho de carnaval. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. O fato é que eu não compareço a nenhum dos dois. Nesse aspecto, olá a todos, você dificilmente correrá um risco de me ver em um bloco de carnaval nas ruas de São Paulo. Falou bloco, já passou no tempo. Não, eu sou contra esse negócio de bloquinho. Eu acho que as pessoas dessa cidade desvirtuam. Dito isso, apenas declaro minha torcida incondicional para a estrela do terceiro milênio que representa o Grajaú no Carnaval de São Paulo. Dito isso, o que você falou sobre o Napoli é mentira. Não caia nesse aspecto de que já é não sei o quê. Não acabou. It ain't over till it's over. Sobre emoções no campeonato, tem. Claro que tem emoção. Lá embaixo na luta contra o rebaixamento, olha o Verona aí renascendo das cinzas, já tá -2 do Spezia, chamando pra briga o Spezia. E a Salernitana, que parece que agora quer entrar na briga, demitiu o Nicola de novo. A cada edição do Calciopédia, o David Nicola é demitido uma vez. Agora, pelo menos, trouxeram substituto, nosso querido e amado pelos flamenguistas Paulo Souza. Vamos ver o que será desse retorno do Paulo Souza a este campeonato que amamos muito. Eu acho que o pessoal devia fazer uma conta no Twitter, né? Que tem outras contas nesse estilo, mas uma conta David Nicola já foi demitido hoje, e aí atualizar diariamente com as novidades. Bom que você citou o Flamengo. Eu vou primeiramente dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o Arthur Barcelos, perguntando sobre o Festival de Sanremo, mas já que você falou de Flamengo, vou fazer uma pergunta que linka as duas coisas. Pode acreditar que eu vou conseguir fazer isso. Arthur Barcelos, o Flamengo não foi bem no Mundial, né? Não foi bem no Mundial de Clubes. Perdeu para o Hilal, mas a gente pode dizer que foi bem no Festival de Sanremo, né? Porque o vencedor do Festival de Sanremo dessa edição de 2023 foi ninguém menos do que Marco Mengoni. Então gostaria de dizer que se isso já conta como uma vitória do Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Anderson, Nelson, Caio, todos que nos acompanham aqui. Primeira vez, inclusive, participando agora na nova plataforma, na Central 3. Um grande prazer participar com vocês. Cara, esse golpe aí não vai valer não, viu? Infelizmente, o Mengão tá mal. E não vai ser o Sanremo o festival que vai salvar o Flamengo não, viu? Vai que, né? Tentei ajudar meu time, sou flamenguista, mas infelizmente não consegui usurpar o título do Festival de Sanremo para o Flamengo. E já vamos começar falando sobre o Festival de Sanremo então. Nelson, você que acha que domina mais sobre isso, explica um pouco para a galera do Brasil como é que é, porque a gente tinha muitos festivais de música similares ao Sanremo aqui no Brasil, na década de 50, 60, ainda quando o rádio era muito forte. Isso foi morrendo, ou foi definhando, ou foi diminuindo no Brasil. A gente tem festivais de música, mas não exatamente nesse estilo que a gente tinha os festivais de rádio e de TV no Brasil, e nesse estilo que é o Festival de Sanremo. Queria que você falasse muito, não sei se você acompanhou essa última edição, né, que como eu acabei de falar foi vencida pelo Marco Mengoni. Inclusive, gostaria de dizer que eu discordo da decisão, tá? Não foi minha música favorita, eu gostei muito mais de Super-Herói, do Mr. Rain,
mas eu não voto, eu não participei da votação e acabou ganhando o Marco Mengoni. Mas disserte sobre o Festival de Sanremo, Nelson Oliveira. Dessa vez eu não acompanhei o festival porque, enfim, né, como eu disse aqui na abertura, o Carnaval em Salvador já está acontecendo, né? Então, estava aí pelas ruas da cidade. Mas o Festival de Sanremo, ele é um dos festivais mais antigos da Europa, né? E festivais musicais mais antigos da Europa. Ele começou na década de 50 e acontece na cidade de Sanremo, né? Na Ligúria, região litorânea, né? Uma região bastante turística, bonita por ali. E, enfim, né? Vários e vários nomes famosos da música italiana passaram por lá, vencendo ou não, né, o festival. A gente pode falar... muita gente vai conhecer Peppino di Capri, já deve ter ouvido aquele CD ali que você vai lá aquela macarronada da mama ali, que você tá no fim de semana, domingão, alguém vai e coloca a música do Peppino di Capri para tocar. Gianni Morandi também, que é um cara muito conhecido e ligado ao futebol, né? Ele já foi presidente honorário do Bolonha, inclusive. E, enfim, vários outros nomes, né? Mas assim, mais atualmente a gente pode trazer o Eros Ramazzotti, que esse aí acho que todo mundo que já ouviu alguma música italiana ouviu Eros. Então, é isso. E o Festival de Sanremo, ele ainda classifica, né? O seu vencedor vai disputar o Eurovision, né? Ou Eurovisão, se você preferir a versão portuguesa do nome, que é um torneio, né? Um campeonato europeu mais Austrália da música pop atual, né? E também acontece já há um tempão. É bem divertido, né? A gente infelizmente não pode contar com o Leonardo Bertozzi aqui por motivos contratuais, né? A gente não pode trazer ele aqui para falar isso, mas é um grande fã, né, das competições musicais aí que a gente tem no Brasil. É um grande sanremólogo e um grande adepto do Eurovision. Até acompanhei essa edição, mas nada como o nível de Bertozzi. Não, aí a gente tá falando do Milton Cunha de Sanremo, né? O Bertozzi é o Milton Cunha lá do festival italiano. Você citou o Gianni Morandi, que já foi presidente honorário do Bolonha, ele que foi um dos apresentadores, né, dessa edição. Não sei quantos aninhos o Gianni Morandi tem não, mas tá bem coroão já, né? Já deve estar beirando os 80 ali. Pelo menos é uma 78 exatamente. Nos 80, como eu disse, 78 anos. Ele foi um dos apresentadores dessa edição. E Caio, ainda falando sobre música e sobre futebol italiano, a gente tem um estilo de música, que é a chamada canção napolitana, que é interessante, queria que você falasse sobre isso. E Silvio Berlusconi, né? É um dos nomes assim, que a gente consegue linkar entre o futebol e a música, porque eu ia dizer que era um cantor de cruzeiro, mas ele gosta ainda de se apresentar vez ou outra, então eu não vou colocar no passado não, mas ele tem uma história com a canção napolitana e é um cara que de vez em quando ainda gosta de dar uma palhinha, mas ficou bem famoso há muitos anos atrás por causa dessa vertente dele como cantor, né, cara? Não apenas assim, famoso, ele não apenas cantou, como tem CDs gravados. Você pode pesquisar no YouTube, você pode dar streams no seu aplicativo preferido de música depois que terminar o Cautiopédia, claro, por favor. De repente você faz a sua análise, conta aquele Scrubble pro Last FM. Meu irmão, que é um grande fã de Scrubbles, não fará, porque assim como o Amadeus, apresentador de Sanremo, é um grande inteirista, então nesse aspecto é diferente. Mas a importância da canção napolitana é porque no fim das contas é um dos grandes uma das grandes formas características da cultura do dia a dia napolitano, que se faz sob diversas formas. Não é apenas o
o Calcio na forma com o Napoli, a culinária e a arquitetura da cidade, tanto que, por exemplo, estamos falando de uma cidade que o seu centro histórico é patrimônio mundial da Unesco. Mas você tem sempre uns cantores de relevância nacional. Você tem o saudoso Pino Daniele, você teve alguns outros cantores napolitanos. Se você já ouviu, por exemplo, a canção oficial da Copa do Mundo de 90, a Un'estate italiana, foi feita por um napolitano, junto com a Gianna Nannini, o Eduardo Benato, também grande cantor napolitano, e alguns tantos outros. E essa coisa se passa de geração para geração. Tanto que um dos competidores, um dos finalistas, o LDA, é filho de ninguém menos que Didi D'Alessio, que é um grande competidor em Sanremo e sempre tá lá manifestando sua paixão pelo Napoli. O LDA também, o Luca D'Angelo, ele não quer citar o sobrenome óbvio, até pelo peso do sobrenome para a música italiana, não só napolitana, mas para a música italiana no geral. Mas assim, apesar de tudo, a música napolitana não ganha Sanremo há um bom tempo, né? Até nessa revitalização que Sanremo teve nos últimos anos, principalmente com novos competidores, além dos clássicos que tivemos nessa edição. Alguns campeões do passado também tiveram, e apesar disso a canção napolitana não ganha Sanremo há um bom tempo. Mas por outro lado, ainda não sabemos quando Silvio Berlusconi competirá em Sanremo. Até porque também esses dias ele está um pouco atribulado. É o governo que ele está junto lá com a Giorgia Meloni, junto ali na coalizão Forza Itália, Fratelli d'Italia e a Liga. Ele está volta e meia defendendo o Putin por aí, no negócio da guerra, arrumando umas briguinhas diplomáticas. Volta e meia tem as coisas dele de partido e, claro, tem a campanha do Monza. Boa, obrigado pelo gancho. E você acabou falando aí do Berlusconi declarando apoio, ou pelo menos passando um pano, como diria a galera mais moderna, para o Putin. O Volodymyr Zelensky votou nessa última edição do Sanremo, né? Foi votam muitas celebridades, né? Atores, comediantes, e o Volodymyr Zelensky foi um dos responsáveis por escolher aí os campeões de Sanremo. Arthur, já que nosso Caio levantou a bola do Monza, que é um dos projetos do Berlusconi, né? Como a gente acabou de falar, eu só queria, antes de passar a bola pro Arthur, ô Nelson, como é que é o nome do filme sobre a carreira do Berlusconi? Um filme muito bom, recente. Você até me sugeriu ver o filme e eu ainda não vi, mas tem um filme sobre a carreira dele que fala muito sobre a canção napolitana. Só antes de eu passar pro Arthur, me lembra do nome desse filme, por favor? Em português, né, ele foi traduzido como Silvio e os Outros, né? Mas você pode achar como Loro, L-O-R-O, tipo louro mesmo, papagaio, sem o U. É um filme de Paulo Sorrentino, né? Já ganhou o Oscar com A Grande Beleza. É um grande fã de Maradona, um grande napolitano também, já que a gente está falando tanto de napolitanos, né? O Paulo Sorrentino também é um grande napolitano. Tem outro filme dele, já vou... Acabou de estar no Oscar agora, com A Mão de Deus, justamente falando assim nessa biografia pessoal, relacionando assim a vida dele, a adolescência, com as descobertas pessoais dele e, claro, aquele período maravilhoso do Napoli dos anos 80. Se eu falar mais, eu dou spoiler. E ainda tem outro filme dele que é Youth, né? La Giovinezza, a Juventude, que também tem uma referência a Maradona no meio. Também não vou dar esse spoiler não, porque é uma coisa bem incidental que aparece durante o filme. Eu tô embasbacado com a profundidade cultural do que esse programa está atingindo hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre futebol, Arthur, já que a gente citou aqui desse Monza do Berlusconi. Muito bem, né? Depois da parada da Copa do Mundo. E com uma característica muito curiosa que você até citou no Twitter essa semana, sobre a força que esse time está trazendo, que está demonstrando com os jogadores italianos, né? Queria que você falasse mais sobre isso.
Exatamente, né? O Monza até quebrou um recorde, né? Na verdade, registrou uma marca, né? Que há muito tempo não acontecia na Série A, de ter bastante italianos, né? Envolvidos no time. Não sei se exatamente tem a ver, mas imagino que não tenha nada a ver com as ligações políticas que tem, as preferências ideológicas que tem o Berlusconi e o braço direito dele, o Galliani. Provavelmente não tem nada a ver, mas realmente, como eu falei no Twitter, é um processo importante no momento difícil que a Liga vem enfrentando, porque não só a questão de ter uma predominância de jogadores italianos, não é nem por esse lado, de revelar jogadores italianos que têm um vínculo, né, ou foram revelados por grandes times do futebol italiano, que não tiveram espaço nesses clubes e que têm essa oportunidade no Monza. Não só isso, mas o fato de movimentar o mercado interno, de investir em jogadores da própria liga, né? E foi o que o Monza fez, e agora esse sucesso, né? É claro que ele credencia esse projeto e acaba servindo realmente de um exemplo para outros clubes que é possível sim investir dentro da própria liga, porque existem grandes talentos, né? O futebol italiano ele tem uma base muito interessante de jogadores revelados, tem problemas estruturais graves, né, na formação do jogador, mas ainda assim tem os talentos e se não tiverem a chance que estão tendo, por exemplo, agora no Monza, é difícil que a gente imagine realmente uma renovação dessa próxima geração, enfim. Mas realmente são jogadores, sim, pontualmente destacando alguns italianos, por exemplo, jovens, Rovella, da Juventus, o Ranocchia também, ligado à Juventus, do Colpani, revelação da Atalanta, um meia muito interessante. Enfim, são vários outros jogadores que também nem são tão jovens, mas que finalmente tiveram uma chance na Série A de afirmação, né? O Monza acaba sendo eliminado para a Juventus na Copa Itália, mas no campeonato italiano vai numa sequência muito boa, né? É a maior invencibilidade, né, da liga no momento. Exatamente, a última vez que perdeu foi em novembro do ano passado, perdeu por 1-0 para Lazio. Depois disso, empata muito, mas assim, eu acho que a gente também tem que levar em consideração o que pode oferecer esse time, né? Os empates, inclusive um empate contra a Sampdoria muito frustrante, mas acho que não diminui essa... Em parte também, aquele com a Sampdoria, eles arrumaram um gol de empate nos acréscimos. Sim, eu me refiro mais à fase tenebrosa da Sampdoria, mas... Sim, eu digo que assim, é curioso que esse time atua melhor fora de casa do que em casa. Tanto que se você for prestar atenção, as duas últimas vitórias foi com Bolonha no Dallara e com a Juventus no Estádio. Ganha de 2-0 no Estádio. Não é coincidência que assim, se você tirar os últimos 5 jogos, tirando a fase do Napoli, o Monza é o segundo melhor time nesse recorte recente. E Nelson, eu queria que você só projetasse se dá para continuar, porque a gente tem um campeonato, um primeiro pelotão ali muito desgarrado, né? Principalmente depois que a Juventus sofre a punição, que inclusive ainda pode ser diminuída, outros times ainda podem sofrer punições, então eu não quero me ater muito a isso, porque pode ser um cenário que, a partir da parte jurídica, ainda pode ser que mude bastante. Mas eu queria que você falasse se o Monza pode... se essa posição de meio de tabela de repousar tranquilamente ali, de não passar um aperto no final do ano, já é o suficiente, ou se o Monza ele pode querer alguma coisa a mais, né, diante dessa boa fase que está vivendo agora. No início da temporada, né, na verdade, logo depois que o acesso foi conquistado, né, o Berlusconi e o Adriano Galliani, né, que é seu braço direito e executivo principal do Monza, eles declararam que o objetivo era a Champions League, né? Mas isso aí foi uma bravata mais inicial, e depois eles corrigiram, né, e falaram que o objetivo mesmo era ficar na parte de cima da tabela. Nesse momento está na 9ª posição, né, empatado com a Juventus e com o Bolonha. E eu acho bem possível que isso aconteça, né? Se a gente for olhar, agora no momento tem um ponto de diferença entre o Monza e o Torino, que é o 7º colocado. E o time foi projetado para isso, né? É um time que fez um mercado muito
agressivo até, né? Foi buscar nomes importantes, né? Como, por exemplo, foi buscar o Pessina na Atalanta. O Pessina tinha acabado de ser campeão europeu pela Itália. Ele começou no Monza, né? Ainda juvenil do Monza, e voltou pro time para ser a cara do projeto. E aí eu vou fazer um contraponto ao Arthur, porque eu acho, sim, que o fato de o Monza ter investido muito em jogadores italianos faz parte do projeto político do Berlusconi. Porque ele ficou muito tempo afastado da política. Enfim, né, o Berlusconi a gente sabe que é um cara muito polêmico, né? E com diversas acusações contra ele. Se alguém aqui que está escutando a gente resolver ver o filme que a gente falou, né, o Silvio e os outros, vai ver bastante, né, porque é basicamente uma cinebiografia do Silvio Berlusconi, né? E além de todos os escândalos sexuais também que envolvem a figura dele, né? E nos últimos anos ele tem tentado voltar à política, porque uma coisa que marca a vida de Silvio Berlusconi é a vontade de estar nos holofotes. Ele é um cara que já é um oitentão, né? Mas não suporta ter 80 anos, sempre quer ser um cara jovial, quer sempre estar ali sendo paparicado. E ele conseguiu, né, com a ascensão da direita na Itália nos últimos anos, conseguiu ter um lugar de destaque novamente. Então, como o discurso do grupo político dele é um discurso de fortalecimento da Itália, né, e aí a gente já vai trazer até para o pessoal que ele próprio, Silvio Berlusconi, é o cara que vai consertar a Itália, né? O slogan dele é meno male que Silvio c'è, ou seja, em português menos mal que Silvio Berlusconi existe. A gente coloca o negócio nesse nível. Então, pro Monza, ele está sendo essa figura, ele está querendo transmitir que existe uma Itália que, mesmo simples, simplória, que não ambiciona muito, não ambiciona o topo, é uma Itália que pode dar certo. Então isso faz muito parte do projeto político atual dele, que ele sabe que ele não vai conseguir ser o protagonista, tanto é que ele não é o primeiro-ministro do momento, mas ele quer ser presidente da República. O novo sonho de Silvio Berlusconi é ser presidente da República. Enfim, na Itália a gente tem o parlamentarismo, né? O chefe de governo é o primeiro-ministro e o presidente é o chefe de Estado. E Berlusconi quer fechar a carreira política dele sendo presidente da Itália. Então, o Monza e esse investimento todo em novas caras do futebol italiano, na minha opinião, tem muito a ver com o que ele deseja. Porque Monza fica na base política dele, né? Berlusconi é um cara de Milão. Monza fica na região metropolitana de Milão. Então, ele está ali se fortalecendo na sua aldeia, né? Para se relançar politicamente, na minha visão. Ótimo ponto. Vou só citar dois destaques individuais do Monza para a gente passar para um outro assunto já, mas o Monza que vem com... quem vem bem no ataque do Monza é o Caprari que rodou muito o time aí na Série A já, né? Eu lembro do Caprari no Verona, na Sampdoria, e tenho certeza que jogou a Série A por outras equipes. Começou na Roma, então com certeza jogou lá também. Mas quem vem me chamando muita atenção era um jogador que eu não conhecia até pouco tempo, que é o Churria, né? O Churria vem com 4 assistências na competição, e esse aí é a primeira vez que joga a Série A, jogando sempre por equipes pequenas, na Série B, na Série C, nunca entre os favoritos, né? Já jogou no Pordenone, jogou no Südtirol. Esse também... Vale destacar um outro que não foi dito aqui, o Carlos Augusto, brasileiro, ex-Corinthians, que assim... Até numa função diferente, que ele é lateral esquerdo de origem, surgiu no terrão corintiano como lateral esquerdo, até tem aprontado umas ali de meia esquerda, é um fenômeno até interessante. Ele, o Marlon, os outros brasileiros, e até dá uma alfinetadinha. O Pablo Mari, depois daquele drama que teve, foi esfaqueado por um maluco no mercado em Milão. No fim das contas, ele voltou antes que o Pogba. Que coisa! Você foi dando uma espetada, facada, o pontiagudo, Caio Bittencourt, o cortante, o Caio Bittencourt. Eu só citei aqueles outros dois porque a gente estava falando mais dessa questão da base italiana do Monza, mas você tem toda a razão.
O Carlos está muito bem também. E tem outro que também está muito bem, que é o de Gregório, né, o goleiro. Ele que não era destinado a ser o goleiro titular, né, dessa temporada. E barrou simplesmente o Crânio, que é goleiro de seleção. Não foi ameaçado em nenhum momento e tem sido um dos melhores goleiros do campeonato, né? Um cara que começou na Inter, nunca jogou profissionalmente na Inter, né? Mas é da base da Inter. Rodou aí bastante pelas divisões inferiores e também faz a sua primeira Série A. E tem sido um dos nomes principais do Monza. Vamos passando então do Monza para o Milan, que incrível como esse programa parece ser. O Berlusconi é o grande astro do programa. A gente vai falando ali sobre os satélites, né, da vida do Berlusconi, mas falando sobre o Milan, porque o Milan a gente está gravando no dia 14. Inclusive, um feliz dia de São Valentim a todos vocês que estão aqui comigo e todos vocês ouvintes. Mas a gente está gravando no dia 14 de fevereiro e o Milan jogou pela Champions League. Fez uma boa partida, venceu o Tottenham por 1-0. Então a gente vai nesse caminho Berlusconi aí. Caio Bittencourt, eu queria que você falasse um pouco sobre essa vitória do Milan pela Liga dos Campeões. Um tanto quanto pitoresco, né, que tenha rolado um gol de cabeça do baixinho Brahim Dias, mas você pode falar mais sobre o jogo, por favor. Não, mesmo até com todo o contexto do lance, alguns reclamaram até falta, assim, tudo bem que para você chegar junto com o Christian Romero, você tem que ir atropelando mesmo, tem que fazer tudo como foi. Mas desse jogo em específico, o curioso e o destacável não é nem a turma lá do ataque, nem Leão, nem Brahim, o autor do gol, nem Giroud, mas a defesa, que finalmente voltou a ser segura. Principalmente a atuação do Thiaw, que junto com o Kjaer, com o Kalulu, acabou anulando simplesmente Harry Kane. Você nem fala tanto do som, porque assim, se você for olhar, até o Tottenham tem tido momentos tão problemáticos quanto o Milan nesses últimos jogos. É até estranho em vista assim, a qualidade desse time, até todas as outras questões. É bem verdade que o Tottenham, assim como o Milan, também tem seus problemas de lesão, tem todos os seus contextos e todas as suas situações. Mas assim, para um time que vivia com série longa de gols em sequência sendo sofridos, esses dois últimos jogos, tanto com o Toro no campeonato quanto com o Tottenham na Champions, podem dar uma coisa assim de respiramos, vamos organizar tudo de novo, reconstruir. E assim, eu não creio que esse Milan tenha desaprendido a jogar futebol. O Tonali não desaprendeu a jogar futebol, o Theo não desaprendeu a jogar futebol, muito menos Leão, Giroud, Brahim, quem quer que seja. Você pode até questionar um caso assim que tipo, o Rebic entrou no jogo, mas não está no momento da temporada passada, o De Ketelaere, que até o momento não aconteceu como se esperava, como ele veio do Brugge. Você pode questionar um Tatarussano e tal, mas assim, esse time não perdeu, esse time não desaprendeu a jogar futebol. Então, assim, é aquele momento que o Milan vai reconstruindo o seu castelo para as disputas da temporada. Tem Champions, o campeonato tá aí também, então no fim das contas você precisa só reformar e sair na frente desse confronto com o Tottenham, pensando na volta em Londres. É um bom negócio e assim, você pode deitar com a cabeça no travesseiro tranquilo, mas ainda assim, 1-0 diante de certos momentos do jogo, talvez você possa pensar que poderia ser um placar maior, você poderia ir para Londres com uma vantagem mais confortável. Então, fica essa questão. Eu vou seguir um pouco nessa linha aí para fazer a pergunta para o Arthur, porque é lógico que o torcedor do Milan tá satisfeito, né, com essa vitória por 1-0, mas se a gente colocar em perspectiva o que vinha acontecendo no Milan, né, o Arthur, recentemente,
Não é por causa dessa vitória que a gente vai falar que agora vai, né? Eu acho que é muito pouco ainda. Queria saber se você concorda. Ou se essa vitória pode ser um propulsor aí mesmo e de fato mudar esse panorama recente do Milan. Mas é porque estava muito mal, né, até o jogo de hoje. Sim, sim, era uma sequência de goleadas, né, que vinha sofrendo, muitos gols, além das derrotas, obviamente, que acabaram, né, com o time no campeonato, saindo até do G4. Mas ela certamente, essa sequência de vitórias por 1-0, elas, além do que o Caio já trouxe em relação à consistência defensiva, ao destaque do Thiago, que era uma crítica, inclusive, muito recente, muito recorrente, na verdade, da torcida do Milan, né, em relação ao trabalho do Pioli, de utilizar os jogadores que o Milan buscou no mercado, né, essas jovens revelações, por exemplo, do futebol alemão. O Thiago é um dos zagueiros mais promissores aí do futebol alemão e que, diante de todos os problemas defensivos que vinha tendo no Milan, ele foi tão pouco testado, né, durante esse período, e agora finalmente tem essas oportunidades, e são 2 jogos com ele de titular, 2 jogos que o Milan não sofre gol. O que certamente elas vão servir, essas vitórias, é de retomar a confiança do time, né, dos jogadores. Por exemplo, o gol do Brahim Dias é muito importante para ele, que é um jogador que sabe do talento dele, que é inquestionável, mas muito irregular, né? Às vezes é um craque, às vezes passa despercebido no jogo. A própria participação do Rafael Leão, participou muito do jogo junto com o Theo Hernandes ali do lado esquerdo. Enfim, ela é muito importante para realmente recuperar a confiança dos jogadores e para ter uma sequência aí, quem sabe, dentro da Champions League, quem sabe, né? Mata-mata, ele dá essa chance. Eu não acredito muito que esse time possa ser um time campeão no mata-mata de Champions League, mas ainda assim, o Milan tem muito caminho ainda para recuperar a temporada na Série A, e uma campanha, por exemplo, avançando de time forte como o Tottenham, por mais que tenha tantos problemas com o Antônio Conte, é claro que retoma bastante a confiança essa vitória e dá um pouco de esperança de uma recuperação nesse primeiro semestre, né, do ano. E a gente, quando voltar a gravar, as outras 2 equipes italianas já vão ter jogado, né, na Liga dos Campeões, mas se você quer ficar por dentro ou quer um negócio assim fresquinho quando elas jogarem, ouçam o podcast da Trivela, né? A Trivela aqui da Central 3, semanalmente está no ar, inclusive falando também sobre essa rodada que começou hoje, né? Onde, inclusive muito interessante a gente falar do outro jogo rapidamente, embora não tenha um time italiano. O Bayern vence o Paris Saint-Germain com uma boa colaboração do bom Donnarumma, né? Então, o torcedor milanista ficou feliz 2 vezes hoje. Ficou feliz pela vitória contra o Tottenham e ficou feliz porque o Donnarumma mostrou um belíssimo exemplar de braço de jacaré no gol do Coman. Tem gente que acha que é frango, eu não acho que foi frango, acho que era uma bola defensável, mas para ser frango, acho que frango é um outro patamar de falha, né? Foi só uma falha, não frango, mas essa minha humilde opinião. E se você quiser saber mais de todos os outros jogos da Liga dos Campeões, com equipes italianas ou não, podcast da Trivela aqui da Central 3 está sempre abordando aí os jogos da Liga dos Campeões. Vamos pular agora para a parte do Carnaval, né? Não vamos pular Carnaval por enquanto, mas vamos pular para a parte de Carnaval que a gente prometeu no começo do programa. Nelson Oliveira vai trazer aí uma fábula, digamos assim, né? Que uma fábula sempre tem uma moral, sempre tem pontos ali que flertam com fatos reais, mas no final das contas a gente não sabe se aconteceu ou não. Nelson Oliveira, que história é essa que a Fiorentina uma vez deixou de ganhar ou deixou de brigar mais fortemente aí por um Scudetto por causa do Carnaval Carioca? Talvez as pessoas mais velhas que nos escutem conheçam já essa história, né? Aconteceu na virada, né, no início de 1999, né, durante a temporada 98-99. A Fiorentina, ela era um time bastante ambicioso nessa época, né?
o dinheiro da família Czech Gore, né, que é uma família de cineastas, né, a gente já falou de cinema antes aqui. A família Czech Gore é uma família de produtores de cinema, né, mais especificamente, não são diretores, eles produzem filmes. E nos anos 90, eles adquiriram a Fiorentina e na temporada 98-99, eles foram buscar simplesmente Giovanni Trapattoni, o técnico mais vencedor da história do futebol italiano, para ser técnico naquela temporada, né? E o time simplesmente era o time que tinha Batistuta, Rui Costa e Edmundo no ataque, né? E, enfim, né? Muita gente que acompanha a carreira do Edmundo já viu ele falando muitas vezes que ele e Rui Costa se detestavam, né? E ele também não tinha uma grande relação com o Batistuta. Mas, enfim, o que acontece é a Fiorentina liderava o campeonato italiano na virada do turno. Enfim, né, a gente está falando aqui da 20ª rodada. Então a gente chega aqui no dia 7 de fevereiro de 99, na 20ª rodada, uma rodada muito importante para a Fiorentina, porque a Fiorentina estava na liderança isolada do campeonato naquele momento, quando, na reta final da partida, Batistuta se machuca, tem uma lesão no ligamento colateral do joelho, se lesiona e ganha aí um prognóstico de praticamente um mês fora. E a Fiorentina nessa época já estava com poucos atacantes no elenco. O Luiz Oliveira, né, o brasileiro naturalizado belga que estava voltando de lesão, o Carmine Espósito, ele não se dava muito bem com o Trapattoni, também não estava ganhando muitas chances. Então o que acontece? Edmundo virava a principal fonte de gols da Fiorentina. Só que ele tinha uma cláusula contratual que ele poderia sair no carnaval para vir curtir o carnaval no Brasil, e o carnaval aconteceria na semana seguinte. Ele não estava se dando bem com o Batistuta e com o Rui Costa, eles estavam no ápice assim das más relações, e termina o jogo e perguntam ao Edmundo se ele vai viajar ou não. Ele diz que sim e que é capaz que ele nem volte. De fato, ele vem para o Brasil. O carnaval é no dia 14 de... No dia 14 de fevereiro tem o desfile do Salgueiro. Nesse mesmo dia, a Fiorentina joga pela manhã, perde para a Udinese, perde a liderança do campeonato. E Edmundo sai no carnaval, lindamente desfilando pelo Salgueiro, com um sorrisaço no rosto, sambando e nem aí pro que aconteceu com a Fiorentina. Na quarta-feira seguinte, rola também a semifinal de Copa Itália. A Fiorentina estava na semifinal da Copa Itália. Edmundo também não joga. A Fiorentina até passa pelo Bolonha. Ganha de 2-0 fora de casa o jogo de ida. Ganhou bem, tudo bem. Enfim, e vale lembrar aqui que o jogo contra o Bolonha não é um jogo qualquer para a Fiorentina. É um derby, né? É o chamado derby dos Apeninos. Existe uma rivalidade ali entre os times. São cidades relativamente próximas. Então ainda tem isso. O Edmundo acabou voltando. Só que depois que aconteceu isso, a Fiorentina nunca mais foi a mesma. Começou a tropeçar e perdeu o campeonato. Acabou ficando em terceiro. A Lazio depois toma a frente, parece que vai ganhar o campeonato de todas as formas, que dispara. Chega nas últimas rodadas e o Milan toma a liderança na 33ª rodada. O mesmo Milan cujo jogo mudou a vida da Fiorentina, né, por causa da lesão do Batistuta. E o Milan, que só liderou o campeonato por 2 rodadas, a penúltima e a última, é campeão italiano. Enfim, essa é a história. Ironicamente, a Lazio só perdeu o campeonato porque, pasmem, empatou com a Fiorentina na penúltima. Vale dizer também que assim, a Lazio chegou a ter uma distância ali de quase 9 pontos para... Deixa eu até checar aqui exatamente se são 7. 7 pontos para o Milan, vice-líder, mas a vantagem derreteu para 1 de cara por perder um derby para Roma e outro para Juventus. O da Juventus, se não me engano, até o da volta do Del Piero após a sua lesão mais grave de ligamento e tudo mais.
E o derby para Roma é relativamente famoso, é daquele que os romanistas lembram, que um dos primeiros gols do Totti em derby, que ele usou aquela famosa "Viò purgato ancora", te peguei de novo, deu uma provocada nos Laziali, e é até um clássico cult para os romanistas. E aliás, para Edmundo, vale dizer também que ele jogou mais 2 jogos depois disso. Estou até consultando aqui o maravilhoso Statistiche sul Calcio, eles têm ficha de tudo quanto é coisa. Ele até jogou depois contra Roma e Salernitana, mas aí o Vasco, com todo o dinheiro do Bank of America, Eurico e tudo mais, aproveitou, não, vamos trazer de volta. E tivemos ali a maior contratação em valores corrigidos, acho que é algo em torno, ou nos valores de hoje, de 65, 68 milhões de reais, 15 milhões de dólares à época, e Edmundo voltou ao Vasco. Não terminou nem mesmo o campeonato com a Fiorentina. Ele sai um pouquinho antes do final, né? Ele chega a jogar contra o Perugia ainda também. Em maio, no comecinho de maio. Não, ele saiu em março. Não, ele termina o campeonato. Ele chega a terminar o campeonato. Só que ele já tá acertado, né? Pode ser que o negócio, exatamente, pode ser que o negócio tenha sido concretizado em março, mas ele joga ainda. Porque o último gol dele contra a Fiorentina é um pouco constrangedor, né? Faz o gol ali, na vitória contra o Perugia e... Deixa eu checar aqui, é até bom a gente fazer esses negócios, que assim a gente vai relembrando. É realmente isso aí mesmo, ele volta lá pro final, acho que se não me engano ele joga ainda a taça... É que assim, a transferência se concretiza em março, mas acho que ele só joga ali em maio, junho, que ele joga a Taça Rio, ganha a Taça Rio, depois perde a final pro Flamengo no Carioca e tudo mais. É isso. Tá aí a baita história, então. Quando se fala de carnaval carioca lá em Florença, deve... E aliás, até falando assim, dessa Lazio de 99 que perdeu o campeonato, nessa disputa assim, que assim, é uma das melhores edições do campeonato fácil. 98, 99, pelos craques que tinha, pela disputa que foi e tudo mais, apesar dos dramas que Juventus e Inter viveram naquela temporada, ausência do Napoli e tudo mais... Aquela edição ali, assim, é uma de você rever, se você puder caçar os jogos daquela temporada, realmente são jogos bons. E assim, depois da dor do Scudetto perdido para Lazio, no ano seguinte ela justamente tira 9 pontos da Juventus do Ancelotti para ganhar o campeonato. É meio curioso como a mesma Lazio, que assim, do Sven-Goran Eriksson, de vários craques, do saudoso Sinisa, de Sérgio Conceição, de Roberto Mantini, aí tivemos Salas também, Veron. Só que assim, a única diferença entre um ano e outro é que em 98 e 99 tinha o Vieri, tinha Bobo Vieri. 99 e 2000, coitado, ele não ganhou o campeonato. E assim... E até nesse negócio todo, com essas grandes distâncias, até quem tá com 15 pontos na frente, quando lembra desses campeonatos, começa a ter medo. E só para arrematar sobre a Fiorentina, né, para ver o tamanho da queda, né, de rendimento da equipe, ela termina o campeonato com 14 pontos a menos que o Milan, né? E ainda foi para a Champions League por muito pouco, porque ela ficou com 56 pontos. E a Roma, que já foi para a Copa UEFA, que ficou em quinto, ficou com 54. A gente vai ver aqui a pontuação. É Fiorentina 56, Parma 55, Roma 54, Udinese 54 e Juventus 54. E a Fiorentina ainda também perde a final da Copa Itália para o Parma por causa do gol fora de casa. Então, mesmo assim, mesmo tendo conseguido se classificar para a Champions League pela primeira vez na história, né, que a primeira vez que a Fiorentina jogou a Champions League foi em 1999-2000, eles ainda se classificaram com um gostinho amargo na boca, né? E engraçado, Arthur, que o Nelson fala assim, e para falar sobre a queda de rendimento da Fiorentina, eu por alguns segundos fiquei sem saber se ele estava falando da Fiorentina da temporada 98-99 ou dessa Fiorentina de agora, né? Porque a Fiorentina de agora, eu já estou vacinado, porque já me decepcionei com a Fiorentina pelo menos algumas temporadas em sequência.
Mas a gente sempre fica com a impressão de, no começo da temporada, olha, a Fiorentina está contratando bem, olha, você pega o elenco da Fiorentina, é um elenco legal, assim, né? Você olha e vê alguns bons nomes ali. Pode falar sobre a Fiorentina de hoje, Arthur, porque a Fiorentina de hoje com certeza tem muito mais potencial do que apresenta. A Fiorentina na 14ª colocação e numa sequência de jogos horrível, né? A sequência de jogos aí, como eu acabei de falar, quando o Nelson fala que começa a derrapar a Fiorentina, eu achei que ele estava até falando dessa Fiorentina de agora. Assim, eu também estou vacinado com a Fiorentina, não fico surpreso tanto com o desempenho nem sempre ser convincente de acordo com a expectativa que a gente cria com os jogadores que eles trazem no mercado, né? Mas nessa temporada especialmente é decepcionante, muito decepcionante sim, porque é o trabalho do italiano, que é um dos melhores treinadores hoje da Série A, né, do futebol italiano, do time italiano, e o trabalho dele nessa temporada, não só pelos resultados, mas as atitudes que ele toma, né, a leitura de jogo dele, enfim, a falta de variação, né, de talvez não estar funcionando dessa forma, buscar novas alternativas, não tem realmente um plano B, né, é sempre aquele mesmo método. Ele não consegue ser um treinador versátil e é o que a gente faz, por exemplo, ter dúvidas dele, de repente, dele treinar um time maior ainda do que a Fiorentina, né? Um grande time, porque ele já mostrou qualidade, né, em outros anos, em outras temporadas na Série A de ter, talvez ter essa missão de dar esse salto, né? Mas, e até pelo que já fez também na temporada passada, né? A temporada passada foi muito boa da Fiorentina, e faz um mercado também interessante agora no verão. Só que, realmente, é muito decepcionante, a sequência de resultados é muito ruim. E até por isso, ela quebra um pouco essa questão de a gente estar vacinado ou não com as decepções da Fiorentina, porque ela foi além dessa vez. E é bom ficar, inclusive, de olho com quem está embaixo, porque o Verona tem força para poder reagir, fez um mercado interessante, trouxe jogadores interessantes aí, jogadores jovens, né? O Verano sempre tem essa capacidade de achar esses jogadores, de revelar jogadores. Tem a Salernitana, que eu acredito que vai piorar muito, né, com o trabalho do Paulo Sousa. Enfim, o próprio Spezia, que não tem tanto recurso, né, para reagir, mas é bom ficar de olho, sim, em quem está embaixo ali, em uma eventual reação, porque hoje é a realidade do time, porque que vem jogando, na verdade, né? Claro que uma, duas vitórias ali pode mudar esse cenário, mas a gente não está vendo o time dar essa reação, né? Então, por isso tem uma preocupação realmente com a situação do momento do time. A Fiorentina que ainda pode colocar um gosto doce, né? O Nelson falou que quando se classificou para a Liga dos Campeões se classifica com gosto amargo. Essa temporada, apesar da Série A muito ruim, pode terminar com gosto doce, porque a Fiorentina está nas semifinais da Copa Itália e aparentemente pega um time pior, pega a Cremonese, a grande surpresa dessa edição da Copa Itália. Mas eu não vou ter coragem de dizer que já é que é tranquilo, porque a Cremonese eliminou Napoli e Roma em sequência. Então não dá pra dizer nem que é tranquilo, assim, tanto da situação do campeonato, que eles estão assim quase equidistante entre a Conference, o sétimo colocado Torino e o Verona, assim, 6 para cima e 7 para baixo, e não dá pra dizer nem que é um confronto tranquilo na Conference, que pega o Braga, que tá bem na temporada. Então, assim, não dá, é um negócio complicado, e assim, nem mesmo na Copa com a Cremonese, que não ganhou no campeonato, é verdade que a Cremonese teve um azar enorme para chegar a 22 jogos sem ganhar nenhum, com diversos empates, tirando ponto de grandes como o Milan e tudo mais, e até sentiu mais o choque da elite em relação ao que sofreu na Copa, mas assim, a Fiorentina não dá para você inspirar algo positivo com esse tipo de jogo estéril que o Vicenza italiano anda tendo, e até principalmente as
o que para mim é a decepção do campeonato, a seca de gols dos atacantes da Fiorentina. A gente esperava mais de Arthur Cabral, de Jovic, então a gente esperava muito mais. A gente até tinha quem cotava que ele podia estar no pelotão dos artilheiros. Cadê os gols do Jovic? Mas essa galera aí que tava imaginando ele nos artilheiros também é o rapaz, supra-sumo meu amigo, o que pagaram por ele no meu Fantacalcio, naqueles leilões maravilhosos do Fantacalcio, foi uma nota. Em compensação, eu paguei pouquinho pelo Beto, rapaz. Tô ganhando todo o jogo, o Beto da Udinese. Bom, e ainda teve o azar da lesão do Nicolás Gonzalez também, né? O Nico ainda se machucou. Eu até gosto do Iconé, mas o negócio dele é que o gol fica pequeno, né? Ele é um bom jogador até o momento da finalização, e aí um time nessa situação que está a Fiorentina agora precisa mais de gols do que de jogar bem, né? A gente vai ficando por aqui nessa terceira edição, mas eu ainda vou deixar um tempinho para cada um dar o seu destaque final, começando pelo Nelson Oliveira. Espero que você curta muito Carnaval aí em Salvador, Nelson. Eu confesso que é a época do ano que eu fico deprimido por estar longe do Brasil. Eu diria até que é a única época do ano que eu fico mal por não estar no Brasil. Então, curta por mim e por você aí nas ruas de Salvador. Pode deixar, já estou fazendo isso por você. Continuarei aqui. Muita gente não sabe, né? Mas aqui o Carnaval oficialmente começa depois de amanhã, né? No caso, depois de amanhã, eu tô falando que a gente está gravando na terça-feira, mas quando você estiver ouvindo a gente, eu provavelmente já estarei nas ruas de Salvador, aí me divertindo, tal qual a Atalanta, que está voltando a jogar um bom futebol, que eu estava até descrente até na continuidade do trabalho do Gasperini, estava bastante atravancado o negócio lá, mas virou a chave assim de uma forma fenomenal. Não só pelo Lookman, mas o Højlund, jogador dinamarquês, para mim, nesse momento, está no grupo ali das grandes revelações do campeonato. Tem feito um 2023 especialmente muito bom. E a Atalanta está aí na terceira posição, empatado com Roma e Milan. Será que a gente vai ver a Atalanta na Champions League de novo? Espero que sim. O Højlund é o famoso achado, né? O trabalho de prospecção da Atalanta é chovendo molhado, né? Falar como eles encontram soluções escondidas, né? O pessoal lá jogava muito onde está o Oli quando era mais novo, porque os caras acham cada uma que é de surpreender sempre. Arthur Barcelos, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Planos para o Carnaval e destaque final. Cara, sem ser o Grinch do Carnaval, eu realmente não é minha praia. Eu sempre tento fugir um pouco dos blocos. Infelizmente, aqui em Goiânia tinha uma tradição, tem o Carnaval, inclusive uma semana antes realmente do feriado, teve aqui, agitou a cidade, bagunçou tudo realmente, sábado, domingo, a galera bastante ativa, porque no feriado a galera viaja, né? Porque tradicionalmente o Carnaval aqui em Goiânia ele é bem fraco, então eles fazem uma semana antes, todo mundo viaja e tal, e aí sempre rola um festival de rock, mas desde a pandemia a galera realmente desanimou muito, então eu acho que eu vou acabar realmente ficando em casa e assistindo a nossa Série A. O decepcionante Arthur Barcelos, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Já falei, cara, eu tô fora do Brasil, por favor, vocês todos curtam o Carnaval, mas ninguém disse que você também não pode curtir em casa, né? Estou sendo aqui muito arbitrário. Carnaval também é tempo de descanso, pô. Estou sendo muito arbitrário. Eu acho que eu já passei um Carnaval na sua terra, não em Goiânia exatamente, mas em Caldas Novas. Já passei um Carnaval por Caldas Novas. Era a época que o pessoal ainda existe muito, né? Mas era uma febre muito grande de som automotivo. Eu acho de um mau gosto tremendo, e eu me lembro, acho que o que marcou mais pra mim era uma batalha de uns carros de som que não dava pra ter paz, mas tenho boas memórias também de Caldas Novas aí, do nosso grande Goiásão. Caio Bittencourt, você já falou que dificilmente vai sair em blocos, então não sei se você tem planos para Carnaval, mas seus planos e seu destaque final, por favor.
Bom, de destaques finais, vamos ao duplo. Primeiro ao Napoli, porque todo mundo espera naturalmente que eu fale do Napoli. Um positivo e um negativo. O positivo, para não falar do óbvio, que é Kvaratskhelia e Osimhen, que assim serão destaques em 9 entre 10 podcasts que você ouvir, em 9 entre 10 canais de YouTube, canais de TV e quaisquer canais sérios que acompanhem a Série A, que acompanhem futebol, menos a Gazeta, o Corriere e o Tutto Sport, que eles não estão sendo sérios há um tempão, ignoram o Napoli há um tempão. Eu vou destacar positivamente o trabalho dos laterais. Incrivelmente, Mário Rui no lado esquerdo, que tem trabalhado bem nas jogadas com o Kvaratskhelia, com todo o processo, e principalmente o Di Lorenzo, que tem aprimorado sua função defensiva, mas também tem aparecido muito bem nas jogadas de ataque. O lado negativo, que eu acho que assim, até o momento no pós-Copa não renderam muito bem e precisam voltar a crescer o futebol, pensando nos desafios que vem por aí de campeonato, de Liga dos Campeões e por aí vai, são principalmente Anguissa, que embora esteja se mantendo na média, não está ao nível estrepitoso da primeira fase do campeonato antes da Copa do Mundo, e principalmente Zielinski, que até o momento parece estar mais discreto desde que voltou da Copa, e assim, o jogo não tem passado tanto por ele, muito pouco por ele, e nesse aspecto ele precisa melhorar um pouco mais, ser mais ativo no jogo, e assim, até por isso às vezes a gente reclama que ele é meio sonolento às vezes, e que ele às vezes é meio vagalume, mas de repente ele acorda, e quando acorda esperamos coisas positivas dele. O outro destaque que farei se falamos dos recém-ascendidos, da Cremonese, falamos do Monza também, falamos também do Lecce. O Lecce também tem feito um campeonato bem seguro, com peças muito boas. Vale destacar o ítalo brasileiro, Gabriel Strefeza, lá no ataque, que tem feito bons jogos, tem participado muito bem, feito gols, e defensivamente a dupla Baschirotto e Umtiti tem dado muito certo. A já experiência do Umtiti, por incrível que pareça, a gente tratar o Umtiti como experiente, mas o Baschirotto também tem feito bons jogos, e o Falcone, que é um dos melhores goleiros do campeonato até aqui para mim. Para mim só não é o melhor o Falcone, que apesar dos milagres dele, as boas participações, não existe lugar de melhor goleiro dessa temporada sem ser Vicário do Empoli. Vicário do Empoli já é meu voto antecipado. Ele só perde a posição se de repente daqui pra maio ele tomar frango jogo sim, jogo também. De resto, temo meu goleiro. Não elogio o goleiro antes da hora, e gostaria de dizer que você tirou muita onda usando um adjetivo estrepitoso. Estrepitoso referência histórica. Se Diego usava isso para definir qual é o sabor do título, qual o sabor do segundo Scudetto, assim, como eu revejo quase sempre a Domenica Esportiva do primeiro e do segundo título do Napoli, aí o Bistecone, Giampiero Galeazzi também mora no céu junto com o Diego, qual que é o sabor do título? O sabor é estrepitoso. Tirou muita onda, desejo a todos um carnaval estrepitosaço aí. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Estaremos de volta na edição de número 4, a edição de número 3 fica por aqui. Um abraço à Central 3, mais uma vez, pela oportunidade de ceder o espaço aqui. Um abraço a você que ouviu a gente até aqui. Saboreie com moderação, tá? O carnaval é bom, mas a vida é uma só. Cuidado, calma. Vamos com calma no carnaval. Curtir com muita paz e com muito amor. A gente se despede por aqui. Daqui a 2 semanas estamos de volta. Beleza? Um abraço, arrivederci e tchau.